1h15, pessoal. 1h15, o assunto agora é a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E esse assunto gerou um certo burburinho no mundo jurídico. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o advogado Marcelo Marçaioli. Como vai? Muito bem, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no nosso telejornal. Marcelo, o burburinho em si é o que há de intenção do presidente Lula na indicação do advogado Cristiano Zanin. Por que está surgindo esse burburinho? É porque ele defendeu o Lula durante o processo da Lava Jato? Então, Thiago, é muito importante que a gente entenda o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o maior dos maiores tribunais do Brasil, né? É o pai da Constituição, ele tem que garantir que a Constituição seja cumprida. Por isso que todo julgamento, ele repica em todo mundo na população. Então é muito expressivo. São 11 ministros, ou seja, já imaginou o tamanho do poder que cada um desses ministros, desses magistrados tem? Então, são vagas muito cobiçadas, de muita concentração realmente de determinações de poder. Então, essas indicações, elas são feitas quando um ministro sai, um ministro entra. A gente teve recentemente a aposentadoria do Lewandowski, e aí também é importante que as pessoas entendam o seguinte: existe uma aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, o ministro tem que se aposentar. Os advogados, a gente brinca no mundo jurídico, a gente fala que é expulsória, né, porque ele tem que ir embora. Então, existem muitas críticas a esse modelo. Muitas críticas porque, por exemplo, o Cristiano Zanin, ele tem 47 anos. Ele é muito novo. A minha grande crítica é essa. Eu acho que ele não tem experiência suficiente, como não tinha o Toffoli também, para chegar lá. Ele está pulando etapas, talvez. Tem 20 anos de advocacia, acho pouco. Para o Supremo Tribunal Federal, acho que no mínimo 30 tinha que ser. Então, ele entrando lá, ele corre o risco de ficar até 2050 no tribunal. Muito cedo. Muito tempo. Ele vai ficar mais de 20 anos no tribunal. E aí, a pergunta é: por que o burburinho? Porque ele foi advogado pessoal do Lula, foi advogado do PT em muitas causas. A esposa dele, a Valéria Zanin, é filha de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Teixeira, fundador do PT. Então, o que se discute é o seguinte: qual é a imparcialidade dele? A única coisa que você pede que um magistrado tenha é a imparcialidade, é o princípio da imparcialidade do juiz. Será que ele vai conseguir ser imparcial? Então, aí você tem aquele suspeição e impedimento. São termos jurídicos, mas suspeição é quando ele é suspeito. É quando é algo subjetivo, é algo de intenção. Olha, sou amigo, sou inimigo, tenho interesse na causa, já atuei na causa. O impedimento, aliás, a atuação na causa é impedimento, ele é impedido de atuar. Então, os críticos de plantão estão dizendo o seguinte: ele não pode atuar em nada da Lava Jato. E não pode mesmo. E não pode, né? Nada que ele já tenha atuado, ele pode atuar de novo. Mas que fique claro, e é muito importante, vamos supor que o presidente Lula sofra um novo processo judicial, em que ele não participou ainda. A lei não impede que ele participe. E aí a gente vai entrar naquela seara do seguinte: eu posso, mas eu devo? Certo. Entendeu? Então, assim, ele pode, mas será que ele deve? Será que ele não deve se manter? Ele pode se declarar. O juiz pode automaticamente se declarar suspeito e falar: olha, eu estou suspeito para julgar essa causa. Porque eu estou envolvido. Exatamente isso. Então ele pode fazer isso, só que no Supremo Tribunal Federal eles não costumam fazer isso. Por quê? Como são só 11, se todo vínculo que alguém já teve com alguém, eles ficarem se declarando suspeitos, o cara não julga nada. Mas no caso das ações da Lava Jato, existem as turmas, né? Parece que é a segunda turma que julga isso aí. E aí, se o Zanin entrar, ele vai para a primeira turma, é isso? Perfeito, muito bem colocado. A primeira turma não julga a Lava Jato. Isso. Tá? Até pode julgar processos do PT ou do Lula, mas não os da Lava Jato. E a questão é o que vem de novo por aí, né? Agora, qual é a intenção real do Lula? É política, é ter mais um ministro aliado lá. Mas vamos aqui jogar uma água fria também nos bolsonaristas de plantão, na extrema-direita. Hoje fazem campanha ferrenha para essa nomeação Nunes Marques e André Mendonça. André Mendonça com a bandeira evangélica, dizendo que o Zanin parece um homem de Deus e defende as causas. Então você vê, nem eles tinham um viés político indicados pelo Bolsonaro, eles não estão nem aí.
Aliás, é o ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente que evangélico. o Jair Bolsonaro. O André Mendonça é um grande articulador, tem grande expressão no judiciário, é bem ouvido e ele é um dos que está levantando essa bandeira. Então, você que acha que, olha, a partir de agora o Lula vai ganhar tudo, isso também não é verdadeiro. E lembrem, depois, se o Lula não conseguir uma reeleição, é difícil, né? Senão ele vai ter 90 anos no poder, mas vamos supor que ele não se reeleja. O Zanin não tem compromisso nenhum com mais ninguém, ele é autônomo. Então isso pode durar um tempo? Pode, mas ele não pode ser parcial e ficar também assintoso. Ele tem que se mostrar um bom ministro, não é? A gente não quer acreditar que ele vá ser tendencioso, se ele passar. Mas é difícil que ele fique se dando por suspeito em tudo. Agora, é claro que é uma prerrogativa do presidente da República escolher o que ele achar melhor, no caso. Agora, a condição ilibada, né? O que pode impedi-lo de entrar? Agora, vamos dizer, um pouquinho mais à frente, o que pode acontecer a partir de agora? Vai para o Senado, né? Passa pela comissão e depois vai para o plenário. Tu acha que pode haver um impedimento nessa hora? Então, o que é importante agora, o que aconteceu? O Lula fez a indicação e ele manifestou vontade, eu quero. Vai para a sabatina. O que é uma sabatina? É uma salivada de perguntas. Ele é entrevistado. Essa sabatina é a entrevista. Ele vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Davi Alcolumbre está lá na cabeça hoje. A CCJ, ele precisa de 14 votos dos 21. Ele já tem. Eu acho que foi um site, não sei se foi o Globo, quem noticiou que ele já tem. Então, pela CCJ ele já passa. Pela CCJ ele vai passar. E aí depois ele vai, isso vai... Na sabatina, Thiago, ele pode ser reprovado, mas a história do Brasil mostra que não. É política a questão e ele deve ser aprovado. Sendo aprovado, ele vai ao Senado depois, pela CCJ. No Senado, ele precisa de maioria. Ele precisa dos 81, ele precisa de 42 votos. 42 votos para segurar a maioria. Claro, ele vai reencontrar Moro, Flávio Bolsonaro, Damares, que já falaram que vão votar contra. Mas não é difícil ele conseguir essa maioria também. Não é difícil porque é um processo muito político. E hoje de manhã, ele passou a manhã batendo de porta em porta de gabinete pedindo apoio, porque ele pode fazer isso, não é antiético. Exatamente, até a próxima pergunta. Ele pode fazer esse tipo de trabalho, uma campanha? Porque, em tese, ele não está em campanha, ele está, mas não está. Oficialmente, o que ele está indo fazer? Olha, vem aqui dizer quem eu sou, como é que é a minha carreira, qual é o meu saber jurídico, para você ver que eu sou legítimo. É isso que ele está fazendo, ele está se apresentando para as pessoas. Óbvio que ele está fazendo campanha, mas isso não é impedido pela lei. Então, ele vai fazer isso nos gabinetes que ele achar que ele precisa de voto e deve chegar no dia 21 de junho, que é esse dia D aí, pronto para isso. Se ele passar, em agosto, depois do recesso judiciário, ele deve ser empossado. Perfeito. Isso aí, então, foi a entrevista com Marcelo Marçaioli, advogado. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal Litoral e a participação do Marçaioli daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral e reveja a entrevista com o advogado Marcelo Marçaioli, falando a respeito da indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal.